Olá, camaradas do primeiro ano, voltando aqui para a nossa segunda aula dessa semana. A gente está tratando de movimento retilíneo uniformemente variado e agora a gente vai dar uma olhada nos gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Vamos às nossas aulas. Vamos à nossa aula. Colégio Master, sou Daniel Ferreira, sou um professor de Física. Então, o primeiro tipo de gráfico que a gente vai analisar, lembra que eu mostrei 4 equações para vocês? Daquelas 4 equações, a gente pode construir o gráfico da aceleração pelo tempo, velocidade pelo tempo e distância pelo tempo. A gente vai analisar os gráficos da velocidade pelo tempo e da distância pelo tempo, tá bom? Na aula posterior, que será a terceira aula desse bloco. Então, eu trouxe aqui como só um exemplo de aplicação de gráficos no cotidiano. Esse gráfico aqui está extremamente famoso, sai nos jornais. Não é exatamente o tipo de gráfico que a gente vai estudar aqui. Essas curvas a gente chama de gaussiana na física. Só para mostrar que gráficos têm suas aplicações. Esses que vocês vão estudar aqui têm aplicações na natureza e aplicações tecnológicas. Para vocês terem ideia da importância. Esse aqui, por exemplo, fala da infecção do vírus na população, certo? Se você isola as pessoas, você consegue achatar a curva e fazer com que essa curva caiba dentro da capacidade do sistema de saúde. Sem isolamento você teria essa curva que extrapolaria ali a capacidade do sistema de saúde, você teria muita gente sem atendimento hospitalar, certo? É isso que vocês estão vendo aí na mídia. Então tá aí uma das aplicações de gráfico. Nesse caso aqui você teria o tempo decorrido e infecção de pessoas pelo vírus. E aqui nessa reta a capacidade do sistema de saúde. Com isolamento social você consegue deixar essa curva baixa aqui, certo? Então tá aí um exemplo de aplicação. Não é necessariamente o que a gente vai ver aqui. Então a gente vai olhar agora para o gráfico da velocidade pelo tempo. Lembra que a equação da velocidade foi a segunda equação que eu mostrei na aula anterior? Para vocês é essa aqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tem um mnemônicozinho para você lembrar disso. O mnemônico é o seguinte. O mnemônico é aquelas frasezinhas para você decorar a equação. Fica assim, ó. Vi a avó atrás do toco. Lembra que na equação da posição você tinha a equação do só sorvete, S igual a S0 mais VT? Aqui tem essa maneira de lembrar também. Vi a avó atrás do toco, tá bom? Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Ok. Outra maneira de eu escrever essa mesma equação é para o caso em que a velocidade inicial do veículo é zero. Então, por outro lado, se o corpo partir do repouso, então se o corpo estava inicialmente parado, a gente tem que a velocidade inicial dele é zero, certo? E a equação adquire essa forma simplificada aqui porque esse termo desaparece. Então você tem que velocidade final igual a aceleração vezes o tempo. E a gente vai construir gráficos aqui para essas duas equações. As duas equações anteriores podem ser representadas através de gráficos. Por quê? Porque a equação a gente chama de expressão algébrica. E toda expressão algébrica tem uma forma de ser representada na geometria, vamos dizer, analítica, através de retas, tá bom? Porque existe uma relação entre a álgebra, que é de invenção árabe, e a geometria, de invenção grega, a geometria euclidiana e depois a mais sofisticada geometria analítica. Bom, então esses são os dois gráficos da velocidade pelo tempo que eu trouxe para vocês. O primeiro é para aquela primeira equação, quando eu tenho a velocidade inicial v0, e aqui é para um caso geral, tá bom? Eu estou supondo que a velocidade inicial é zero. E tem um detalhe, por que o gráfico é uma reta? Porque é uma função de primeiro grau, tá bom? Se tivesse um expoente aqui, você teria, por exemplo, uma parábola. Só que gráficos de funções de primeiro grau são sempre retas, certo? Por isso esse gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta. Aí tem algumas informações que a gente vai tirar desse gráfico. Eu vou falar aqui de maneira geral e falo dessas informações que são importantes para vocês. Então tá aqui, ó. Velocidade inicial, a gente vai ver por que o V0 é justamente esse ponto e por que a reta é inclinada assim. E o segundo caso é para o caso em que a velocidade inicial é zero. Se esse V0 é zero, o gráfico desce para cá e começa na origem, então você tem uma retinha inclinada. Vamos ver o que a gente pode tirar de informação importante que ajudaria a gente a entender melhor isso. Primeiro, ó, o ponto onde a reta representativa do movimento corta o eixo da velocidade corresponde justamente ao valor inicial. Então, onde a reta cortar
o eixo da velocidade é justamente a velocidade inicial. Então, se você tem uma reta que vem e corta aqui, esse ponto aqui, que eu chamei de V0, vai ser sempre a sua velocidade inicial. Isso pode te ajudar nos exercícios que você for resolver. Caso você tenha um gráfico e te peça a velocidade inicial. A velocidade inicial ocorre em t igual a zero. O tempo zero está aqui em cima. Então, a sua velocidade inicial ocorre aqui, tá bom? Nesse caso, a velocidade inicial ocorria exatamente no zero. Por que isso ocorre? Você tem que lembrar aí da matemática, né? Aquela nossa equação é tipo essa equação aqui. Lá a gente tem um v, que é igual a um v0, mais a aceleração vezes o tempo. Aqui eu coloquei a equação lá da matemática. Y é igual a b mais ax, que é uma equação de uma reta, ou seja, uma equação de primeiro grau. Esse aqui a gente chama de coeficiente linear da reta, e esse aqui a gente chama de coeficiente angular. Esse aqui diz justamente onde o gráfico corta o eixo y. Quando x for zero, ó, esse termo vai embora e y é igual a b. Isso aqui me dá exatamente onde o gráfico corta o eixo dos y, tá bom? E esse aqui é o coeficiente angular. Esse azinho, ele diz respeito à inclinação da reta, que é o que a gente vai ver agora no segundo ponto. Ó, a inclinação da reta é igual ao valor da aceleração a, certo? Porque é o coeficiente angular. Então, a inclinação, novamente, da reta é igual ao valor da aceleração do movimento. Ou seja, basta você pegar... Se você voltar lá no gráfico, para você obter a inclinação da reta, basta você pegar o ΔV, que é a variação, essa variação aqui, sobre um ΔT, certo? T menos T final. T inicial menos T final, velocidade final menos velocidade inicial. Fazendo essa variação, você obtém justamente a aceleração, tá bom? Que é justamente a tangente ali da... Você pegar a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, você vai obter ΔV sobre ΔT. E a tangente é justamente a aceleração e te dá justamente, novamente usando essa palavra justamente muitas vezes, o coeficiente angular. Tá bom? Então a aceleração pode ser obtida no gráfico através do ΔV sobre ΔT. Velocidade final menos velocidade inicial, T final menos T inicial. Certo? Outra maneira de escrever isso, se você abre aqui essa equação, é escrever justamente a equação da velocidade. Velocidade é igual a velocidade final mais aceleração vezes o tempo. Terceiro ponto muito importante do gráfico da velocidade pelo tempo. A área debaixo da curva, ou a área debaixo do gráfico lá da reta, é numericamente igual ao espaço percorrido. Então você tem que a área é numericamente igual à distância que o objeto percorreu. Por isso que eu pintei essa área aqui, ó. Essa região pintada aqui é uma área debaixo dessa curva nesse intervalo aqui, ó, certo? Significa que se você calcula essa área, você descobre a distância que o objeto percorreu, o objeto que estava descrevendo o movimento nesse gráfico. E aqui é a mesma coisa, se eu calcular a área aqui embaixo, eu encontro a distância percorrida. Isso é fundamental nos problemas que a gente vai resolver daqui para frente, tá bom? Vamos resolver um exercício teórico. Ele é um exercício difícil, tem muita álgebra aqui envolvida, então eu recomendo que você preste muita atenção. É um exercício que cairia talvez ali em algum vestibular da UNB, no ITA e assim vai, certo? É uma aplicação direta do terceiro ponto lá que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, ó. O fato da área ser numericamente igual à distância percorrida. O problema diz assim, ó. Partindo da figura a seguir, que é essa aqui, obtém a expressão distância igual a velocidade inicial mais tempo t' vezes tempo t' mais 1/2 da aceleração vezes o tempo t' ao quadrado. Ele quer que usando apenas esse gráfico você chegue naquela expressão. Como é que você faz isso? Usando justamente a terceira coisa que a gente aprendeu ali sobre os gráficos, que a área é numericamente igual à distância. Então basta você calcular essa área aqui, calculando essa área e ajustando algebricamente, você vai chegar na equação da distância do movimento retilíneo uniformemente variado. Como é que faz isso? Primeiro você tem que descobrir que a área é essa aqui, aí entra aí a matemática. Lembra que a matemática se casou com a física há muito tempo. Então essa área, se você olhar bem, essa figura aqui não é nem um triângulo retângulo e nem um retângulo. Isso aqui a gente chama de trapézio. Como é que é a área do trapézio? A área do trapézio é base menor mais base maior dividido por 2 vezes a altura. Ou melhor, base vezes a altura, base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, certo? Então, usando essa fórmula da área e sabendo que a área é numericamente igual à distância percorrida, eu consigo resolver o meu problema. Então é isso que eu vou fazer. A área não é numericamente igual à distância, então eu troquei A por D, que é a distância. E vamos aqui obter a base maior, a base menor e a altura aqui do gráfico e substituir aqui, certo?
Qual que é a base menor do gráfico? Base menor é essa regiãozinha aqui, ó, de 0 a V0, então vale V0. Qual que é a base maior do gráfico? Essa que vai daqui até ali. Então a base maior da figura vale V', que é essa altura aqui justamente, certo? Dividido por 2 da equação vezes a altura. Qual que é a altura do trapézio? Vai de 0 até T'. Eu peguei esse trapézio e estou levantando ele assim, certo? Ele está deitadinho assim. A gente pegou ele e foi olhar ele assim, tá bom? Então, resolvendo essa equação, como é que resolve esse tipo de equação? Primeiro, para poder chegar na expressão, vai ter um detalhe aqui, ó. Eu vou substituir esse V', porque ele é a velocidade, pela equação da velocidade que a gente já conhece, no movimento retilíneo uniformemente variado. Lá, no entanto, por isso que eu coloquei aqui, no entanto, você sabe que velocidade é igual a velocidade final mais a aceleração vezes o tempo. Aí eu vou substituir esse V' ali, ó. Foi o que eu fiz aqui, coloquei até em vermelho para você ficar ligado aí. Então, distância pode ser escrito como V0 que está ali, mais essa equação no lugar do V', dividido por 2 vezes o tempo T'. Basta resolver algebricamente essa expressão. Como é que resolve? Você vai somar o que pode somar, dividir o que pode dividir, sempre respeitando as regras da matemática. Você pode somar V0 com V0 porque eles são iguais, fica 2V0. A T sobra ali, não pode somar porque são coisas diferentes, tá bom? Então, beleza, é isso que dá para fazer. Outra coisa que dá para fazer daqui para cá é distribuir esse T aqui dentro, que está aqui fora do parêntese, e dividir todo mundo por 2, já que o 2 divide a todos aqui. Então, vai ficar assim, ó, T' vezes V0, tá aqui, ó, T' vezes V0 vezes 2 dividido por 2. Esse 2 está dividindo aqui. Mais, esse 2 fica dividindo aqui, vezes o T'. T' vezes T' ao quadrado. Então, você fica com esse pedaço e esse pedacinho. Basta simplificar que você obtém justamente a sua expressão da distância que foi pedido no problema. Corta 2 com 2, você vai ficar com V0 vezes T' mais 1 meio de AT' ao quadrado, e está aí justamente a sua equação da distância. Em caso de dúvida, volta o vídeo, observa várias vezes e observa bem essa álgebra. Nas suas provas, vocês não vão precisar resolver problemas dessa natureza, de ordem teórica, assim. Você vai precisar resolver problemas que você tem que substituir valores, etc. Esse problema ele veio para justamente demonstrar como é que a gente obtém a equação da distância no movimento retilíneo uniformemente variado. Então fica aí para vocês a demonstração da obtenção da equação da distância no movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Vamos ao exercício resolvido de número 2. Diz assim, ó. Um automóvel desloca-se numa avenida reta, certo? O carona, utilizando uma tabela, registra a velocidade do carro fornecida pelo veículo e os seus respectivos tempos. Então ele registra as velocidades e o tempo. Então no instante t igual a 0 que ele começou a contar, o veículo estava a 8 metros por segundo e assim por diante. Depois de 1 segundo, depois de 4 segundos ele estava a 16 metros por segundo. A primeira coisa que ele pede é para você esboçar o gráfico da velocidade pelo tempo correspondente a essa tabela aqui. Então basta você pegar os pares ordenados. Lembra que o tempo vai no eixo x e a velocidade no eixo y. E colocar esses valores no eixo y e esses no x, marcar os pontos correspondentes, porque o 0 corresponde com o 8, o 1 com o 10, o 2 com o 12, o 3 com o 14 e o 4 com o 16. Tá bom? Liga os pontos e faz o gráfico, que é justamente isso aqui, ó. Então tá aqui a resposta da letra A. Então, quando t vale 0, a velocidade vale 8. Então, está aqui o primeiro ponto. Quando t vale 1, a velocidade vale 10. Então, seria justamente aqui, ó. Pam, pam. Seria um ponto aqui. Eu não marquei só o final e o inicial. Você pode fazer isso também. Então, já vamos para o ponto final. Quando t é 4 segundos, quanto vale a velocidade? Vale 16. Então, para t igual a 4, a velocidade vale 16. Então o ponto do gráfico é esse, basta marcar o ponto final e o ponto inicial e você tem o gráfico do movimento aí desse veículo, tá bom? Letra B, vamos ver o que pede lá na letra B novamente. Qual é o valor da velocidade inicial do veículo? A velocidade inicial ocorre quando t for 0, lembra sempre disso, isso é quase que uma pegadinha. Então, ó, a velocidade inicial corresponde ao tempo no qual a reta corta o eixo da velocidade em t igual a 0, isso ocorre em V0 igual a 8 metros por segundo. Quer ver? Ó? Em t igual a 8 metros por segundo, o tempo era 0. Então a velocidade inicial também aqui do gráfico, da tabela e do gráfico, ó, dá para você encontrar ali na tabela e dá para ver aqui no gráfico também. Então a velocidade inicial é de 8 metros por segundo. E letra C ele pede para você calcular a aceleração. Lembra que a aceleração é ΔV sobre ΔT.
Você precisa da velocidade final e da velocidade inicial, do tempo final e do tempo inicial. Qual que era a velocidade final do veículo? Falta na tabela e ver. Velocidade final 16, velocidade inicial 8. Então, 16 menos 8 dividido pelo tempo final, que é 4, menos o tempo inicial, que é 0. Tá aqui, ó. 16 menos 8 dividido por 4 menos 0. 16 menos 8 vai dar 8 dividido por 4 menos 0, que é 4. Então, vai ficar 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Qual que é a unidade de aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Significa que a aceleração desse veículo é de 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Terceiro e último problema de gráficos, para a gente analisar gráficos aqui no movimento retilíneo uniformemente variado. É uma questão da PUC do Paraná. Vamos ver o que ela diz. Diz assim, ó, um móvel parte do repouso e desloca-se em movimento retilíneo sobre um plano horizontal, certo? Então, em linha reta. Perdão. Um gráfico representa a aceleração A em função do tempo. Esse gráfico aqui, ó, aceleração A em função do tempo t. Sabendo-se que no instante t igual a 0 a velocidade do veículo é nula, calcule ou calcular a velocidade no instante t igual a 5 segundos. Então você tem um gráfico que quer descobrir a velocidade depois de 5 segundos. Muito simples. Como você sabe que a velocidade inicial é 0, você usa a equação número 2 que eu mostrei no início da aula, que diz que a velocidade é a aceleração vezes tempo, já que você zerou a velocidade inicial. Pronto, muito simples o problema. Qual que é a aceleração do veículo? Já que o movimento é retilíneo uniformemente variado, significa que a aceleração é constante. A aceleração vale 6, 6, 6, 6. O tempo vai passando e a aceleração não muda, certo? Porque é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, basta você pegar a aceleração A vezes o tempo. O tempo é qual? Ele pediu para você calcular no instante t igual a 5 segundos. Então, a aceleração vezes o tempo de 5 segundos. 6,0 metros por segundo ao quadrado vezes 5,0 segundos. 5 vezes 6 vezes 5, 30. 30 metros por segundo é a velocidade do veículo, portanto, a opção correta, letra E. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de gráfico. Mais uma vez, obrigado pela sua nobre atenção. Bons estudos aí. Fique em casa durante todo o período de quarentena. E até a nossa próxima aula, que vocês terão acesso a ela ainda hoje. Forte abraço.